tira toda distração, tudo que vem nos impedir de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós e nos dê graça para compreendermos aquilo que o Senhor está nos dizendo. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz aí? Vamos lá? Nós estamos estudando, então, os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. E nós vimos, então, que João, ele, na primeira parte do Evangelho, ele separa para dizer sobre 7 milagres que são sinais miraculosos, como ele mesmo diz, que afirmam que Jesus é o próprio Deus, ele é o Cristo de Deus. E aí ele pega alguns dos milagres, né, 7 desses milagres, e nos apresenta. Jesus ele faz muitos outros milagres, muitos, mas muitos mesmos, e não são registrados. João diz, né, que esses foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, ele é o próprio Deus, né, o Salvador. E aí, nós já vimos 4 dos sinais. Deixa eu ver se eu lembro de cor aqui. Nós tivemos o primeiro, transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal de Jesus. Depois nós tivemos a cura de um oficial, do filho de um oficial do rei. Depois nós tivemos a cura do paralítico no tanque de Betesda, né? E nós tivemos também o estudo que falou sobre a primeira multiplicação dos pães. E aí então nós completamos esses 4 sinais miraculosos que Jesus era o Cristo, né? E agora nós vamos ver o 5º. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 6. E é interessante que logo após Jesus ter multiplicado os pães, ele faz esse outro milagre, esse outro sinal. E ali, quando nós vimos que Jesus termina ali de alimentar aquela multidão, recolhe os cestos que sobraram, o povo começa a querer aclamá-lo como rei, e ele sai para um lugar deserto a fim de orar, né? Porque não era chegada a sua hora e também não era esse tipo de reino que Jesus veio estabelecer. E ele tinha claramente o seu propósito. E aí, em seguida, nós vamos ver aqui esse próximo, que é o 5º sinal de Jesus, né? E aí, a NVI, que é a nossa tradução oficial aqui, que a gente usa, né, mais comumente, ela vai trazer um texto, um título para nós, dizendo: Jesus anda sobre as águas. E aí nós vamos começar a ler, né, a partir do verso 16. E aí é interessante a gente falar que esse fato desse milagre, ele aparece também no Evangelho de Mateus. Então, lá em Mateus capítulo 14, vai aparecer, e também em Marcos. Marcos também vai aparecer. Marcos, se não me engano, no capítulo 6, vai aparecer para nós também esse sinal miraculoso de Jesus sendo narrado, né? Então Marcos e Mateus também narram. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler lá em Mateus e Marcos, porque vai trazer uma amplitude da compreensão do texto. Mas a gente vai ficar aqui hoje somente no Evangelho de João, aqui no capítulo 6. Bom, então vamos ver, né, direto aqui no texto. Tá preparado? Tá preparado aí? Então nós vamos conhecer o 5º
milagre, o quinto sinal miraculoso de Jesus aqui no Evangelho de João. Vamos lá. Nós vamos ver então a partir do 16. Ok? Ao anoitecer, seus discípulos, né? Os discípulos de Jesus, né? Eles desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus ali, ele despede as multidões que estavam ali e ele vai orar, ele sai e vai orar. E ele indica para os seus discípulos, ó, vão para o outro lado do rio, do mar, né, do lago, ali. Então, os discípulos vão sozinhos, né? E aí, diz que os discípulos, eles entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum, né? Eles estavam ali em Betsaida e foram para o outro lado, lá em Cafarnaum. O detalhe que João ele apresenta para a gente é que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, né? Então Jesus se demorou a chegar ali e soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. É interessante a gente observar aqui os detalhes, porque isso vai nortear o entendimento do próprio milagre, né? Então, os discípulos eles saem, né, com orientação de Jesus, ó, vão pro outro lado e eu encontro com vocês. E ele foi orar e eles entraram no barco e foram. Lá diz que já estava escuro, já estava anoitecendo e não estava com um clima muito bom. Lembrando que ali haviam discípulos de Jesus que eram pescadores. Eles tinham uma convivência com o mar muito familiar. Talvez aquelas águas ali fossem muito comuns a eles, né? Provavelmente porque alguns dos discípulos eram até daquela região ali. Então, aquele ambiente ali não era um ambiente diferente para eles. Era um ambiente comum, eles já estavam acostumados ali a seguir aquela rota, né? E aí, olha que interessante, o verso 19 vai dizer o seguinte, olha, depois de terem remado 5 ou 6 quilômetros, ou seja, não foi um trajeto muito longo, né? Eles remaram 5 ou 6 quilômetros, né? Aí começa a acontecer a aventura na vida deles, né? Então, eles entraram e começaram a remar. Talvez eles tiveram dificuldade para remar porque o vento estava forte e as águas estavam agitadas. Provavelmente por isso é que eles não conseguiram remar muito, né? Então, 5 a 6 quilômetros que eles entraram adentro do mar. Eles viram Jesus aproximando do barco. E aí eles então olharam Jesus e, né, imagino que eles esfregaram os olhos e buscaram ver Jesus ali, né? E aí eles viram Jesus andando sobre o mar. E eles ficaram aterrorizados. Né? A NVI diz que eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque Jesus estava aproximando-se do barco. Jesus estava chegando cada vez mais perto. E aí eles viram e falaram, incrível, Jesus está andando sobre o mar. E aí eles ficaram aterrorizados. E aí o 20, Jesus diz, né? Jesus disse, sou eu, não tenham medo.
Algumas traduções diz, né? Não temas, não temais, né? Então, ele disse, né? Sou eu, não tenho medo, não temo. E aí, o 21 diz o seguinte: então resolveram recebê-lo no barco, né? Então, e aí eu imagino que eles devem ter pensado assim: e agora, o que a gente faz? Será que a gente continua e Jesus vai andando, né? Ou ele entra no barco, o que acontece? Aí, né? O 21 diz: eles resolveram entrar, recebê-lo no barco. E logo chegaram ao local do qual se dirigiram. Bom, aqui, né, conta-se esse milagre, esse sinal miraculoso de Jesus. E aí eles chegando ali, né, na praia, né, devem ter respirado fundo e falado: agora sim, tá tudo bem. Olha, gente, a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa de entender aqui é que isso não levou 3 minutinhos igual a gente leu aqui. Isso levou horas. Horas. Muitas horas para que se resolvesse toda a história. E nós vemos algumas lições muito interessantes aqui. Muito interessantes a respeito de Jesus. Olha, por que é que Jesus ele quis fazer isso? Primeiro, Jesus ele não faz um milagre para todo mundo ver como foi a multiplicação dos pães. Ele não faz isso publicamente, ele não faz isso para a multidão, ele faz esse sinal para os seus discípulos. Ele queria talvez mostrar algo especificamente para os seus discípulos. E aí, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, quando nós vimos o caráter desse sinal, nós percebemos uma coisa. Jesus, ele está acima das leis da natureza. E aí, nós entendemos que somente Deus ele pode estar acima dessas leis. Por quê? Porque somente quem criou essas leis é que pode rompê-las ou pode estar acima delas. E é por isso que aqui nós vimos claramente. Ali eram judeus que estavam no barco. E eles estavam no processo de compreender que Jesus era o Cristo. E quando nós vimos isso aqui, nós vimos que Jesus ele altera a natureza. Ele altera completamente a natureza. Porque ninguém consegue caminhar sobre as águas. Somente Deus tem essa capacidade. Não se tem nenhum relato nas escrituras, né? Eu não consegui encontrar nenhum relato de alguém andando sobre as águas, né? Numa leitura secular a palavra de Deus. Então esse fato é um fato inédito, e principalmente para os judeus. Alguém andar sobre as águas. E aí nós vemos claramente uma analogia aqui para mostrar que Jesus era o próprio Deus. Por quê? Porque somente Deus tem a capacidade de mudar e de definir algumas questões, como por exemplo, nós vimos lá no Êxodo, em que o mar se abre. Então, o mar se abriu para que o povo passasse. Deus tem o domínio sobre os mares. Somente Deus tem esse domínio. Nós vimos que o profeta, né, estava com seus discípulos e um machado de ferro, ele cai na água. E pelo poder do Senhor, o profeta faz o machado flutuar na água. Somente pelo poder de Deus.
Então, somente Deus poderia andar sobre as águas. E por isso que esse é um sinal miraculoso. E aí, nós vemos também que o Senhor, ele claramente, ele se apresenta. Ele vem caminhando, ele vem naturalmente. As ondas estavam agitadas, o vento soprava, era de noite, mas o Senhor Jesus, ele estava com tudo sob controle. Ele não tinha medo, ele não olhava para o vento, para o mar. E ele caminha rumo aos discípulos. Olha, Jesus ele tem todo o controle de qualquer circunstância. Qualquer circunstância que você viva, qualquer circunstância que você esteja nela, o Senhor Jesus ele sabe, ele conhece. A gente pode ver que os discípulos ficaram ali tentando, né, se manter vivos, porque o mar estava agitado e eles não conseguiam seguir. E eles estavam então passando por dificuldade. Jesus ele viu desde o primeiro momento. Por que Jesus ele não vem exatamente no momento em que eles clamaram, né? Porque com certeza eles clamaram ao Senhor. Eu acredito que seja para ensiná-los, ensinar que eles dependem de Jesus, de Deus. E nós também podemos ver isso. Olha, por mais que nós queiramos controlar as situações, as circunstâncias, as tempestades que vêm sobre a nossa vida, nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos. Somente pelo poder do Senhor Jesus. Ele vem e acalma as tempestades. Ele vem e tira todo o vento, toda a agitação, e ele traz a calmaria. A gente pode ver que assim que Jesus chega, acaba-se todo o tumulto. E é exatamente dessa maneira que acontece conosco quando nós abrimos o coração para Jesus. Ele entra e ele faz morada. E toda essa agitação, esse turbilhão que nós estamos vivendo, toda essa dificuldade, ele vem e acalma toda a tempestade. E ali, os discípulos, eles estavam remando, lutando, tentando com as próprias forças. Mas nada acontecia. Você já passou por momentos assim na sua vida? Às vezes, você está tentando resolver, cuidar de tudo, mas não dá. A gente não entende, mas as coisas não se encaixam. Por mais que a gente tenta, não dá certo. Olha, talvez esteja na hora de você resolver deixar Jesus entrar no barco. E ele ter o controle. Colocar o leme na mão dele. Porque ele direciona e aí ele apazigua toda a tempestade. E não só isso. Ele faz com que o barco chegue na praia em segurança. Logo, logo. Sabe, às vezes a gente é tão apressado para que Jesus resolva as coisas. Talvez a gente, às vezes, quer as coisas de uma maneira tão imediata. E você vê ali, Jesus provavelmente ele sabia e estava olhando, talvez, para os discípulos passando aperto. Talvez você está passando aperto na sua vida e você vê que as coisas estão difíceis. Jesus ele está vendo, mas às vezes pode ser que Jesus queira que você exercite os músculos da perseverança, os músculos da paciência, os músculos da fé. Ele quer que talvez você deposite nele a confiança. Porque enquanto você quiser remar e lutar, talvez não há espaço para que ele haja. Então nós precisamos de compreender também uma coisa interessante, é que Jesus, ele não chega adiantado e nem atrasado, ele sempre chega na hora certa. Na sua vida,
as respostas de Deus sempre chegarão na hora certa. Deus, ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Ele chega sempre pontualmente. Ele age de maneira pontual. Às vezes nós que somos cabeça dura e não conseguimos deixá-lo agir. Não é verdade? Quantas cabeçadas nós damos de graça, porque às vezes a gente não espera Jesus entrar no barco e tomar a direção. A gente quer chegar e fazer. Não é verdade? E eu queria também trazer aqui uma expressão interessante. Olha comigo aqui no verso 20. O verso 20 vai dizer uma frase que todos nós conhecemos, né? Eu acredito que todos nós conhecemos. Vai dizer o seguinte: mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo, não temam, né? Jesus lhes disse, né? Não tenham medo, sou eu. Aqui, esse termo sou eu, no grego, é invertido. As palavras, elas se invertem. Como às vezes no inglês, já viu, né? Inverte às vezes a palavra, a ordem, né? E no grego, aqui vai aparecer uma expressão que no Evangelho de João é recorrente, é muito recorrente, que é a expressão eu sou. Jesus disse, né? Jesus lhes disse: não tenham medo, sou eu, né? Sou eu, não temam. Mas aqui é como que se ele estivesse dizendo, no grego é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu sou. E essa expressão eu sou, ela é muito significativa. Porque nós vemos que Deus, ele se apresenta como eu sou, como aquele que é. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o nome dele, e é engraçado que o nome para definir, né, Deus, para limitar Deus, né? Deus diz, eu sou, porque nenhum nome define Deus. Nós chamá-lo de Deus já é limitar quem ele é. É por isso que muitas vezes os judeus, eles dizem o eterno. E aí, esse termo aqui, eu acredito que faz toda a diferença para quando os discípulos ouvem. Porque ele diz assim: eu sou, não tenho medo. Eu sou aquele que transformou a água em vinho. Eu sou aquele que com uma palavra curou um rapaz a 30 quilômetros de distância. Eu sou aquele que curou um paralítico que há 38 anos estava acamado. Eu sou aquele que multiplicou pães e peixes. Então, aquilo soava familiar para os discípulos. Porque a expressão eu sou era do próprio Deus, o próprio Jeová, Yahvé. Então, esse termo aqui nos mostra claramente que Jesus está dizendo, olha, eu sou o próprio Deus no meio de vocês. E quando ele se revela, muda-se tudo, muda o ambiente, muda as circunstâncias, muda a nossa percepção, muda a nossa compreensão, porque se você lê lá em Mateus e em Marcos, você vai ver que os discípulos, eles ficaram aterrorizados e eles acharam que era um fantasma. Eles acharam que era alguém de outro mundo. E aí, Jesus, ele categoricamente diz, eu sou. E é interessante isso, porque Jesus, ele é aquilo que nós necessitamos. Você sabia disso? É por isso que eu acredito que uma das compreensões de que Deus se apresenta como o eu sou é porque ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então,
nós vimos aqui Jesus com esse quinto sinal maravilhoso, miraculoso, mostrando que Ele é o Senhor e dizendo para nós hoje, olha, aquieta o seu coração, eu estou no controle. Deixe o leme do barco que é a sua vida comigo. Ele diz que todas as coisas se aquietarão e tudo será direcionado da melhor maneira, porque eu sou, diz o Senhor. E aí a exposição desse quinto milagre é esta. E eu queria orar, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso da palavra. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado por esse quinto sinal miraculoso que João apresenta a teu respeito. Nós temos então a força e a fé fortalecida de saber que o Senhor é o Deus da circunstância, é o Deus que não muda, é o Deus que muda sim as circunstâncias, mas não um Deus que é mutável. Obrigado, meu Deus, eu te peço, esteja na direção do barco que é a nossa vida. Não queremos remar, não queremos ter o domínio da nossa vida, queremos colocá-la diante de ti. Por isso, Pai, nós te pedimos, esteja à vontade em nossa vida. Conduza-nos para onde o Senhor quiser. Eu oro assim, Pai, agradecido, humildemente, em nome de Jesus. Amém. E aí, nós então estamos num momento de compartilhar, então, se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, se você quer compartilhar algo, o momento é esse, você pode falar, né? Simone está aí para ajudar a gente. E também, se você quiser fazer o seu pedido,